gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando. Só que tem eu agora aqui, ó. Alice! E para fazer a justiça divina da cultura pop, a gente vai falar aqui das piores séries de 2018. Não é nossa culpa que você gostou da série que é ruim, eu também gosto de coisa ruim. Pessoal, vocês são que nem a gente que não conseguem curtir o cinema sem passar na Bomboniere? Então se liguem nas novidades da Cinemark. A maior rede de cinemas do Brasil juntou o nosso amor por pipoca com promoções imperdíveis envolvendo dois grandes lançamentos. My parents made me what I am. Como promocional de Aquaman, acompanha um balde personalizado, 2 bebidas médias e de brinde vem um copo irado com essas escamas muito loucas e o emblema do herói. Olha que coisa linda. Would have hoped I taught you better. Já o retorno de Mary Poppins vem também com um balde do filme muito legal, 2 bebidas médias e de presente tem esse copo super fofo que homenageia a clássica cena do voo. E a novidade de Mary Poppins não para por aí, já que existe também um combo mega exclusivo com direito a uma pipoqueira em formato de guarda-chuva. Olha isso. Então, quando forem no cinema, aproveitem para entrar ainda mais no clima dos filmes com essas promoções da Cinemark. Se já é frustrante ver uma série ruim, a coisa fica pior quando ela tinha potencial. Quando você vê que ali Você existia. acreditou. Will you spend the rest of your life? Este é o caso de Life Sentence, uma comédia dramática protagonizada pela Lucy Hale, que ficou famosa por Pretty Little Liars. E na trama, a personagem da Lucy, que é a Stella, descobre ter sido curada do câncer terminal e agora ela precisa lidar com as atitudes extremas que ela tomou nos últimos anos. Não era tão terminal assim, né? I'm dying. Wow. I'm so sorry. Cara, mas é uma premissa bem da hora. Cara, é muito Porque interessante. existe essa ideia, né, de que a pessoa, se eu soubesse que eu ia morrer, eu ia meter o louco. Gastou todo o dinheiro. Inclusive, teve um vídeo muito tocante que circulou as redes sociais, que era de uma professora do Rio Grande do Sul que descobriu que tinha câncer terminal e vão na casa dela, entrevistam ela e ela, continuou a vida dela normalmente e falou, não quero tratamento, e ficou lá e ela morreu recentemente. Eu não sei porque eu trouxe esse clima fúnebre pra nossa gravação, mas legal, esse vídeo é realmente interessante pra você. You're cured. Oh my God! That's amazing! That's amazing! A série também mostra como a família se desgastou lidando com a doença dela, né? Porque a família, já é estereótipo, né? A família é que mais sofre. Mas, infelizmente, essa abordagem é apenas superficial. What's going on? Mom just left Dad. Mas, infelizmente, né, eles acho que se perderam um pouco nesse caminho de contar as coisas assim, né? Então, apesar da premissa dar brecha para esses grandes momentos de reflexão, de você pensar, meu Deus, a minha vida, o que vai acontecer, né? Os realizadores preferiram seguir um caminho com piadas fáceis e deixando o drama mais de lado, assim, não era tão importante assim, era mais comédia mesmo. É mais comediona. E além do fracasso de crítica, a produção não caiu no gosto da audiência, resultando no cancelamento de Life Sentence após o fim da primeira temporada, o que é realmente o maior justiceiro da cultura pop. É o cancelamento da série. É o público, cara. Crap's a bad word. Don't you judge me, you ate my ring. A comédia American Woman é outra que foi cancelada ainda no primeiro ano, além de merecer o posto entre as maiores bombas de 2018. A série é inspirada na infância da atriz e socialite Kyle Richards, mostrando uma mulher que passa a cuidar das filhas depois de se separar do marido. Cara, é engraçado, porque até agora eu não vi nenhuma premissa que era horrorosa. Então é realmente a execução que... A liar is the worst thing you can be. Então o período conhecido como a segunda onda do feminismo é um pano de fundo na história, mas ela nunca explora as sutilezas do movimento. Então você tem um movimento que é importante, que é relevante, e aí não se aprofunda e aí não... Porque, tipo assim, a série seria interessante que ela se passa num momento que estão acontecendo mudanças no paradigma do comportamento das mulheres, como elas são enxergadas, tal. Então, a série tinha essa potência que não foi explorada. You're alone? You swing? Beg your pardon? E em vez disso, a série conta com diálogos motivacionais bem daqueles, sabe, didáticozinho, além de personagens que seguem padrões manjados sem nunca evoluir muito. No fim das contas, American Woman não é a pior coisa do mundo, mas o conteúdo da série tá longe de ter algum diferencial pra valer a pena você assistir e perder o seu tempo. A gente tá poupando né? o seu tempo, cara. Aqui a gente ajuda as pessoas. Is she with you? She's my friend. Now that takes balls. Há um bom
tempo já que surgiu essa tendência de adaptarem sucessos do cinema para televisão em formato de série, o que acabou rendendo aí bons resultados, como Hannibal, Bates Motel e outras. Mas também foram lançados alguns fiascos, a exemplo de Heathers, que é baseado no clássico cult Atração Mortal. O básico da história é o mesmo nessas duas versões e acompanha aí a estudante Verônica, que lida com um trio de garotas irritantes chamada Heathers. Todas chamam Heather. É? Heather. Tirando o fato de que eu acho que nessa versão, uma das Heathers é um menino. É o Holders. Mom? All grown up and going to prom. A principal diferença é que a série transforma os estereótipos das vítimas de bullying para serem os novos vilões, como se fosse uma inversão de papéis. É tipo assim, eles, numa versão normal das coisas, sofreriam bullying. Porque o menino, ele é super afeminado, a menina principal é meio gordinha. Not now, Heather. You know, Heather Duke would never wear my color to prom. Mas enquanto o filme mexia com os tabus de uma forma inteligente, essa nova versão faz isso de um jeito gratuito e até meio irresponsável, porque eles não têm a cabeça para aprofundar nesses temas. E como eles fizeram essa inversão de papel, você precisa ser muito mais inteligente para Sim. passar isso de um jeito decente. You wanna dance with me? Oh, Dylan, you're sweet and all, but I kind of have a thing going with these 3 guys. Tudo isso? E a polêmica foi tão grande que a produção quase não foi lançada por conta da relação com casos recentes de violência nos Estados Unidos. Mas o pior de tudo é que a série não tem momentos particularmente inspirados ou originais, parecendo só uma paródia escrachada mesmo do filme Atração Mortal. Eles pensaram em não lançar, aí vazou umas coisas e aí no fim eles lançaram mesmo assim. What did you say, dickhead? I'll repeat myself. O drama adolescente 13 Reasons Why dividiu opiniões na primeira temporada, mas até mesmo boa parte dos defensores, como é o meu caso, torceram o nariz pro segundo ano da série. Atenção! Calma. Você que é fã de 13 Reasons Why, se contenha, por favor, fique calmo, tá bom? What trial? Hannah's trial. É lógico que ficou uma coisa um pouco mais comercial, tal, e você pode ser fã, curtir, assistir, se divertir e aceitar alguém falando que não é tão bom assim. Isso aí, vamos ser educados, Isso, entendeu? tá Assim, tudo legal, né? Mas se me xingar também eu não ligo muito. Leva eu! Vamos pra balada, eu adoro balada! Como o livro, né, não tem continuação, muita gente questionou a necessidade de mais episódios, enquanto outras pessoas defenderam que era a chance de explorar novos caminhos, e eu não tenho vergonha de dizer que eu fui uma dessas. Um desses seria a vingança do Tyler, abordando aí um tema delicado que é o acesso dos jovens a armas e ao alto índice de massacres que estão acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. Na verdade sempre aconteceu, Sempre mas aconteceu. isso entrou agora num hype de ser comentado e questionado. These kids abuse you. That's why I have to be the first. Mas o problema começa pela segunda temporada continuar presa aos assuntos da primeira, até mesmo coisas que já estavam resolvidas. Inventaram, tipo assim, vocês não sabiam, mas isso aqui aconteceu. What, did you throw it away? Of course we didn't throw it away. A forçação de barra também acontece com a insistência na presença da Hannah, além das tentativas de mistério que não funcionam e só desviam as discussões sociais. Inclusive, no final da temporada tem uma cena de estupro que poderia render até bons questionamentos, mas isso não acontece, deixando esse acontecimento gratuito também. E como o terceiro ano já foi confirmado, resta torcer para acertarem a mão nos temas, além de desenvolverem uma história mais focada. E, por favor, alguém demite o Clay, velho. Não tá, que menino não... Quem não vai ter chance de se redimir no futuro são os criadores de Living Biblically, que é outra série que foi canceladíssima na primeira temporada por baixíssima audiência, de maneira merecidíssima, eu diria. Church is always open. We're like Heaven 11. Mas a história é inspirada livremente, começa já assim, inspirada livremente no livro The Year of Living Biblically, em que o autor conta como eu não sei falar o título. É normal, a gente vai errar o título várias vezes. Biblically. 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 Tá bom, vamos lá. Em que, né, esse livro aí, o autor, ele conta como viveu por um ano seguindo a Bíblia à risca. Então ele abriu a Bíblia, tirou todos os ensinamentos e falou, é agora. To live my life strictly according to the Bible. Diferente do que possa parecer, a série não procura zombar do cristianismo e tenta alcançar um público bastante amplo. A série não é nem uma zoeira com os cristãos, você entendeu? Ela não puxa a sardinha dos lados. sim. Tipo assim, ok,
cristãos e ok também quem não é Eu religioso. acho que ela tenta colocar em discussão essa Aí questão. ela falha. Bible? No, that's an accident. I didn't mean to get that. E apesar da história ter uma proposta diferente do que se vê por aí, a execução de Living Biblically é a mesma coisa batida já vista em milhares de sitcoms anteriores, o que, tipo assim, já é um tema diferente, já fala de um treco religioso, aí eles pegaram aquele formato de sitcom, e aí, cara, aquele povo rindo no fundo, que não faz sentido nenhum, porque nem é engraçado. You look like a business casual ghost. Continuando os cancelamentos precoces, Alex Inc. é outra tentativa de comédia que não agradou o público nem a crítica, não agradou ninguém. A gente riu da cara dos produtores. Noah B's handiwork. He roasted me for like 10 minutes straight. Essa série é baseada na criação do podcast americano Startup e acompanha o Alex, que é um jornalista que decide largar o emprego para começar a própria companhia. Então é baseado numa história que é real. Mas o erro já começa pelo ator e diretor Zach Braff, que entrega praticamente a mesma atuação consagrada por ele no sucesso Scrubs. Scrubs era uma série médica. Agora, como é que o cara atua igual numa série médica e numa série sobre um podcast? Me fala. This is the best day of my life. Oh, wow, that really hurt. E quase não existe peso nas ações do protagonista para realizar esse objetivo, já que o roteiro foca aí numa mensagem excessiva de otimismo e mais que isso, o roteiro ele não consegue fazer ficar crível as dificuldades que você encontra quando você entra numa jornada assim, sabe? Além do sentimentalismo familiar, a história envolvendo os bastidores da criação do podcast é atrapalhada por piadas batidas, como pessoas caindo no chão. A parceria da Marvel com a Netflix rendeu ótimos frutos. A gente ficou muito feliz quando foi anunciado essas séries, mas infelizmente não é o caso de Punho de Ferro. Bom, só pra esclarecer, a segunda temporada não é tão problemática quanto as outras séries citadas aqui, né? Porque, enfim, vocês viram, né, o que tinha aqui. And you just keep your eyes peeled in case your future wife walks by. Mas ela carrega alguns defeitos incômodos e que, na minha opinião, se repetem da primeira temporada. Sim, sim. E mesmo eles corrigindo alguns problemas lá do primeiro ano, a produção ainda peca pela falta de carisma do protagonista, coisa que tem, por exemplo, de sobra em Demolidor. Been good for me to step away from Rand. Além de ser difícil aguentar a personalidade infantil do Danny em alguns momentos... Nossa, eu odeio quem tem personalidade infantil. Já me Quer dá fazer um raiva. negócio sério, a pessoa fica brincando, desviando. He went outside to feed his meter. I can tell him you came by when he gets back. Já aquele ritmo meio arrastado lá do primeiro ano tem uma certa melhora aqui, mas a história ainda leva um tempo bem considerável pra dar aquela engrenada boa. E essa é a situação de... O episódio ele tem 40 e 50 minutos. E aí, tipo assim, você tá perdendo tempo hábil da sua vida assistindo um negócio que não acontece. Mas o mais triste é que Punho de Ferro até poderia melhorar de vez na terceira temporada, então tentou, não deu certo. Tentou de novo, foi mais Falhou. ou menos. Mas aí eles cancelaram a produção junto com o Luke Cage, então... Meteoro de Pegasus! Enquanto várias séries tiveram vida curta, as exibições matinais de The Neighborhood garantiram aí uma boa audiência e até um aumento de episódios para essa sitcom. She also wishes we weren't moving to a black neighborhood. Só que apesar dessa conquista, a série não é exatamente reconhecida pela qualidade, já tendo recebido críticas pesadas. Os episódios acompanham duas famílias vizinhas após um casal de brancos se mudar para um bairro predominantemente negro lá em Los Angeles. Is getting your butt up and help me stack some wood. Mas a tentativa de discutir questões raciais e culturais nos Estados Unidos não chega nem perto de comédias como Blackish, Brooklyn Nine-Nine e One Day at a Time, que é tipo assim... Gente, é aquilo lá, tá lá em cima, é um negócio bom. Negócio bom. So nice to meet you. Yeah, okay. We'll see you later. All right. A questão principal é que quando você pega temas sociais, estão em alta, e que é importante realmente discutir e traz pra sua série, é importante você ter ali um conteúdo, grupo né? de pessoas, ter um texto, ter uma parada que embase aquilo, sabe? Porque senão fica parecendo um negócio forçado, oportunista. Lucky is the smoke the only thing that's choking you. E além de não ter o humor mais inteligente do mundo, essa é outra série que prende os personagens a tipos definidos sem dar muita camada a eles, né? Então a gente tem vários estereótipos e o resto não importa. Inclusive, esse problema afeta drasticamente o elenco, que conta com alguns talentos muito mal aproveitados, como, por exemplo, a atriz que faz a Rochelle, que eu adoro, e nessa série aqui não tá rolando. He has the audacity not to show up. Gina! Hey, Dave! Olha, chegou o momento que eu mais temia.
A gente vai falar de uma série agora. Que os fãs são insaciáveis. Isso, exatamente. Que é a série Insatiable. Take a lap, you're late. Olhe passo do elefantinho. Você pode gostar, só que você tem que admitir se a série é ruim ou não, entendeu? Tipo assim, não importa, se você gosta de uma Não, coisa você ruim, nem tá precisa tudo bem. admitir nada, só assiste e não enche o saco. Mas antes mesmo, né, do lançamento dessa série, que é Insatiable, ela gerou uma polêmica por ser acusada de gordofobia, mas na verdade a série é problemática por muitos Ela outros faz motivos. muitos outros fobias. É ousado, entendeu? Eles quiseram fazer uma coisa humor negro, falaram assim, vamos falar das coisas, tipo, vamos subverter as coisas, vamos discutir as coisas na real, e vamos falar de gordofobia, vamos falar desse âmbito da escola, de todo mundo se zoando, tal. Só que, tipo, mano, tiro pela culatra. It's not like you need it, fatty. Na história, a estudante Patty é forçada a emagrecer após ferir o maxilar e aí ela busca vingança contra o pessoal que fazia bullying com ela na escola. Tem essa questão, né? Ela era gorda, daí o maxilar, daí ela emagrece, fica linda. E é isso. Essa é a mensagem. She must have lost 70 pounds. She was a diamond in the rough. Diferente do que muitos pensavam, a questão do peso da protagonista fica em segundo plano, tendo vários outros assuntos abordados. Olha, essa mistura de humor nonsense com drama de conscientização não cai bem, fazendo esse roteiro aí abordar 500 coisas de uma vez só, sem ter profundidade nenhuma delas. Essa é a verdade. Can't you help us? Em vários momentos, a série também demonstra sofrer de crise de identidade, largando os assuntos principais para virar um suspense com direito a assassinato e até exorcismo. E para quem acha a produção válida só por causa do politicamente incorreto, várias outras fazem isso com mais maturidade, como a clássica Todo Mundo Odeia o Chris ou Rick and Morty. Então, tipo assim, a questão não é o politicamente incorreto, não é nada disso, é só que é ruim mesmo. É ruim, é ruim. É ruim mesmo. Give that back, I'm starving. Maybe your body will start eating itself. As séries médicas viraram aí uma tendência ao longo dos anos, quase chegando ao ponto de desgastar esse assunto na televisão. É verdade, saiu muita. Ainda tem muita. E mesmo que nenhum projeto tenha a obrigação de ser revolucionário, claro, né? É frustrante acompanhar uma coisa bem mais do mesmo, como é o caso de New Amsterdam. And I were born here in New Amsterdam. Na história, o Dr. Max Goodwin se torna o diretor médico de um dos hospitais públicos mais antigos dos Estados Unidos, com o objetivo de reformar o atendimento por lá. O problema é que ele é o exemplo do personagem perfeito, sendo simplesmente o melhor em tudo, sem carregar defeito pra convencer como uma pessoa real. O cara, ele basicamente chega no hospital, demite metade do hospital e fala assim, você vai fazer isso e tudo fica bem. You're all fired. Porra! Em vez de humanizar o protagonista aí com alguma falha na personalidade, o roteiro apela pra arrancar a empatia do público por causa de uma doença que ele tem. Tá é câncer, errado. deve ser câncer. É câncer. É câncer, É confere, câncer. produção, câncer. Pronto, câncer. é câncer. Except for Dr. Reynolds. How do you know that? A série até poderia se diferenciar explorando os problemas diários do hospital de forma realista, mas o excesso de romantização não ajuda. Então, parece... E a vontade de chorar é inevitável. I can go faster. That's not what I meant. É isso, gente. Por favor, pegue leve aí nos comentários. Você pode assistir o que você quiser, tá, meu querido amigo? A gente colocou aqui, todas essas opiniões são embasadas com notas, com opiniões do público também. Sim. Foi um apanhado do que rolou no ano. Muita série merda também não está na lista, a gente não fez justiça. E muita série que tá aqui foi renovada, vai continuar tendo temporada, ninguém se importa, Vida que entendeu? segue. A vida segue. Então, é isso, você gasta o seu tempo com o que você quiser. Acompanhe a Alice no canal dela, é Ali aqui. E também siga ela nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Muito obrigado por participar comigo desse vídeo. Um beijo pra vocês, galera. Bom Natal, bom final de ano e a gente se vê no próximo vídeo do Pipocando. Tchau.